Maura, boa noite. Então, gente, eu estava começando a apresentar a Maura. Falei de você, que você é graduada em física, é terapeuta transpessoal, terapeuta holística, mestre em reiki, taróloga, também domina outros oráculos e, além de tudo isso, é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, tenho muito carinho. Eu e Maura estudamos juntas, fizemos a pós-graduação em transpessoal em São Paulo. Maura mora em Campinas, né? E nós fomos colegas, né, durante 2 anos em pós-graduação. E a partir daí formamos, né, essa grande amizade que a gente tem, essa grande admiração que eu tenho pelo trabalho dela. E por essa razão eu convidei para ela vir até aqui, na nossa comunidade virtual. Olha aí, tem alguém falando saudade de você. Ah, Suzy. E, Nossa, e Suzy. então é isso, gente. Maura veio trazer essa contribuição para a nossa comunidade, com os conhecimentos dela. E a gente vai falar sobre o tarô, mas como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E então é isso. Agora eu vou deixar a Maura falar, se apresentar aí, o que você quiser. Casa sua, espaço é seu. E sinta-se à vontade. E recepcionada por todas as pessoas que estão aqui. Nossa comunidade é uma comunidade muito... Elas são maravilhosas, mulheres, muito aberta, e os temas variados, e a mente também bastante aberta, e a gente está aqui te recebendo com todo esse carinho. Vamos lá. E eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe que eu adoro você. A gente se conheceu nesse curso e acho que foi uma coisa maravilhosa, né? Então, sou muito grata pelo convite. Agradeço. Ah, obrigada, Dan. Obrigada. Assim, muito grata por poder expressar um pouco, o pouco que eu sei sobre o tarô. Né? Eu acho que é importante porque desde que eu comecei a trabalhar com tarô, eu acho que é um desafio você sair do preconceito, de você fazer um trabalho diferenciado, baseado mais nessa parte do inconsciente, na teoria de Jung, né? Na psicologia analítica de Jung. Então, isso é importante para mim. E esse presente que você está me dando hoje é maravilhoso. Ai, que bom. Estou muito Aliás, na grata. verdade, quem recebe o presente é a comunidade virtual do Espaço de Aya, né? Para poder ouvir você e aprofundar mais esse conhecimento, como você falou muito bem, né? Essa questão do preconceito com o oraculista, né? Com o tarô. Então, na verdade, a ideia é da gente desmistificar esse conceito que as pessoas têm e as pessoas, né, poderem ter acesso e saber o quanto o tarô ele é um instrumento poderosíssimo, né, em termos de mensagens, o que que traz, de onde vem. E é isso. Com certeza. Então, eu queria te fazer algumas perguntas, acho que talvez pelo que eu percebo, né, algumas dificuldades que as pessoas têm de diferenciar o arcano do arquétipo. Você Ah, fala um totalmente, pouquinho sobre né? isso para a gente? Sim. A gente chama, inclusive, as cartas de tarô de arcanos, né? Arcanos maiores, menores, né? Que o tarô ele é composto de 78 cartas. 22 são os arcanos maiores e 56 os menores. E a definição de arcano é tudo aquilo que é um mistério, sabe assim? Que é o misterioso, é aquilo que é insondável, então, é aquilo que ainda não foi revelado. Então, o mistério, isso é a definição de arcano, né? Tem a ver realmente com as cartas do tarô, porque esse mistério ele vai ser revelado quando o terapeuta, a terapeuta, consegue determinar o simbolismo daquelas cartas, aonde incluir esse significado na vida da pessoa que está ali procurando. Agora, a parte de arquétipo é totalmente diferente.
Os arquétipos, eles são, assim, um conceito bem complexo, né? Desenvolvido por Jung, e que sinaliza uma parte, assim, como se fosse uma ideia primordial, são as ideias primordiais. São ideias primordiais que acompanham o ser humano desde que o mundo é mundo, entendeu? Desde que existe seres humanos, são as estruturas fundantes da psique humana. Então, essa parte assim muito profunda, são a base do inconsciente coletivo. Os arquétipos, eles são a base do inconsciente coletivo. Quando a gente fala do tarô, as cartas do tarô, elas não são arquétipos, elas representam arquétipos, elas são imagens arquetípicas. Ou seja, pense numa forma. Cada um tem a sua forminha, porque nós fazemos parte do inconsciente coletivo, aonde estão essa parte, os arquétipos. Conforme eu vou me movimentando na minha vida, de acordo com aquilo que eu aprendo, eu vou colocando essas imagens arquetípicas na forma. Então, para você ver aí a diferença. Então, o tarô, ele representa imagens, são imagens arquetípicas que representam os arquétipos. São representações. Então, vamos supor, no tarô existe o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, arquétipo da criança, o arquétipo da morte. São muitos. Arquétipos são muitos. Mas, assim, quando eu vejo uma cartinha de tarô, aqui eu tô, por exemplo, aqui, ó, aqui é o arquétipo da criança, o louco. Essa imagem, ela não é o arquétipo, ela representa o arquétipo da criança. É como se fosse o personagem. É o personagem daquele símbolo, né? Que vai. Uhum. É uma imagem, né? Que vai estar representando aquele conceito que é o arquétipo, né? Isso, é um entendimento que a humanidade tem, que é passado de geração para geração, que é a ideia da mãe, do que se representa a mãe, representa o herói, representa o pai. Então, essas figuras, elas são imagens que vão falar desses arquétipos, é isso? Poderia ser isso? Só que cada um tem o seu conceito pessoal quando você relaciona essa imagem. Independente, a estrutura do arquétipo, ela é universal. Mas é por isso que é interessante no tarô. Então, vamos supor, eu vou fazer uma abertura de jogo para você, Sônia. Aí sai a carta do louco. Tudo bem, tem lá o arquétipo da criança, mas para você, essa imagem arquetípica, ela ressoa no seu consciente pessoal. Então, de repente, eu faço essa leitura para uma outra pessoa, sai a mesma carta. É o arquétipo da criança, mas a imagem arquetípica ressoa de uma forma diferente para aquela pessoa, o significado é outro. Para você fala assim, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você está começando coisa nova. Já uma outra pessoa já tem outro significado. Quer dizer, no caso, poderia ser, dentro do conceito do Jung, seria o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Exatamente. Tá. O que vai representar para mim, dentro da minha história, da minha vida, o que eu estou trazendo a nível do meu inconsciente. Perfeito. É isso. Bom, qual é essa relação do tarô com a psicologia analítica do Jung? Porque, né, sempre tem essa relação. Inclusive, eu postei o livro do Jung e o tarô. Então, o Jung sempre esteve relacionado a essa questão misteriosa, né? Dos símbolos, de toda a cultura oriental, dos oráculos. Qual é a relação? Ele era mais assim, estudioso da parte da astrologia e do I Ching, mas ele também, o tarô também chamou a atenção dele justamente por causa disso que nós estamos falando, por causa das imagens arquetípicas relacionadas a arquétipos, entendeu? Então, é exatamente isso que a gente estava conversando, que tem a ver com a psicologia analítica. E também a forma de você, quando você vai escolher as cartas para fazer uma abertura,
né, de uma forma aleatória, que também é um processo da própria sincronicidade daquilo que você está pronta para ouvir naquele momento. Então, são vários conceitos assim que a gente usa automaticamente, né? Porque você não vai ficar falando de Hugo numa abertura, né? Mas assim, que funciona porque é exatamente a carta que você precisava tirar naquele momento, é aquela mensagem, e isso é muito interessante. Faz anos que eu trabalho com isso, né, Soninha? E eu tenho, assim, um resultado legal. Minhas alunas devem estar por aí também, se não tiver, vão entrar. Então, é interessante. E a forma como eu explico para os meus alunos essa forma de trabalhar. Claro que cada um vai fazer do jeito que sentir no coração, né? Mas é uma forma diferente de você ensinar tarô. Eu acho que é importante. Na verdade, o teu foco está mais no instrumento ou na ferramenta como um processo de autoconhecimento, da energia Sim, disponível, do que representa para a pessoa, que é ela que pega a carta, qual é a carta que ela sim, pega, o que ela traz do inconsciente dela, nesse exatamente. aspecto, né? Não seria uma adivinhação, mas seria alguma coisa que está na pessoa, né? Está na pessoa, e você percebe, né? Claro que tem intuição, óbvio, né, gente? Tem intuição, porque é preciso o quê? O conhecimento e junto com a intuição de quem interpreta as cartas. Naquele livro, num dos livros que eu li sobre o tarô, essa relação, né, que sempre relacionando o tarô com Jung, ele dizia que sobre o futuro, né, quando perguntavam a ele sobre a adivinhação, adivinhar o futuro, se aquilo era possível, né, você adivinhar o futuro. Eu achei a resposta dele muito legal quando ele diz assim, sim, é uma adivinhação, porque a partir da situação presente, se aquilo não se modificar, se transformará no futuro. Então, era dessa Sim. forma que ele via, ele Uhum. interpretava o processo adivinatório. E, na verdade, porque se você tem uma situação e você analisa aquele momento presente, se a pessoa, ela não, a energia está disponível, mas ela não faz absolutamente nada para transformar aquela situação presente que aponta para o futuro, obviamente que ela vai se converter no futuro, né? O que você acha disso? Sim. E cada um é detentor do livre-arbítrio, né? O que sai ali é a questão da como que a energia está conspirando a favor. E a gente fala a mensagem ali em si, né? Conversa. Gente, é necessário ter uma conversa numa sessão de tarô terapêutico, porque cada arcano tem infinitos significados. Então, é interessante essa conversa para que a gente consiga direcionar o significado daquelas cartas, né? E não é uma carta só, né? A gente tem que fazer a interpretação de várias. Então, é muito interessante a conversa quando a pessoa ela está aberta. Apenas Eu aberta. já tive a experiência de fazer curso com você, de estudar, né, cartas, oráculos contigo. E eu acho assim uma coisa muito legal na Maura, e eu como psicóloga, né, também psicóloga transpessoal, acho que quando ela fala nisso do tarô terapêutico, acho que é uma colocação assim muito importante para o processo do despertar, da expansão da consciência, que é justamente a função desses símbolos e dessa energia disponível como um processo de orientação para um caminho, né, Mauro? Eu acho que não há uma interferência e nem um Não, não. destino, né? Não há uma fatalidade, né? Então, acho que tem esse diálogo e apontar caminhos, né? Eu acho orientar a pessoa nesse sentido dela perceber as Orientar, possibilidades que ela tem. exatamente, eu acho ótimo. Não é Essa orientação. maravilhoso isso? É, a gente usa o nome terapêutico porque realmente funciona como uma terapia. Eu vejo o tarô como uma terapia. Mas começou a ser muito usado justamente para diferenciar do tarô usado para arte divinatória, né?
Então, tem tarô psicológico, tarô junguiano, tarô filosófico, tarô terapêutico, mas todos esses tipos vêm da mesma maneira. É uma diferenciação, né? Porque aí a pessoa fala, estou fazendo tarô terapêutico. Já sabe que o terapeuta ou o tarólogo vai trabalhar de uma forma diferenciada, fazendo mesmo que aquela pessoa que te procure seja responsável pelas suas escolhas. Vem a intuição, vem a conversa, e daí aquela pessoa ouve e vai modificar as coisas, o padrão, a vida, relacionado ao que ela ouviu, se quiser. Esse é um Lógico. processo, é a ferramenta do uso como autoconhecimento, não é Sim, isso? sim, sim. Agora, É bem Maura, eu vou te pedir uma coisa que eu acho que vai ser bem legal para as pessoas, sobre a jornada do herói, né? Para você dar uma passada para a gente. Eu sei que o tempo é curto, e aí eu estou querendo aproveitar o tempo para dar o máximo assim, de informações e abrir essa coisa do tarô como, né, assim, como um instrumento que ajuda bastante a gente na caminhada, né? É, seria um processo de energia do autoconhecimento? É uma pergunta aí. da Fábia, minha amiga. Fábia é do Rio. É do Rio? O que é que você acha, Maura? A resposta Seria um dela é processo isso. de autoconhecimento. Sim, total. Se a pessoa estiver aberta, Fábia, a ouvir, a entender o processo que ela está passando através dos arcanos que saem para ela, é sim um processo de autoconhecimento, auxilia muito, tá? Auxilia, eu acho que é um autoajuda, autocuidado, que a pessoa está aberta realmente a receber esse esse cuidado, esse carinho. Eu acho que uma sessão de. Bom, quem me conhece sabe, né? Que eu não tenho uma leitura, um atendimento sem. Eu tenho muito amor envolvido, muito carinho mesmo pelos meus clientes. Então, tem aí essa jornada do herói, que é o caminho de todos nós, Sim, através da viagem dos arcanos maiores. Você podia contar para gente? Mostrando então, assim as cartas? a jornada do Fábia, herói ó, só um para nós. minutinho. A Fábia está dizendo que a internet está caindo dela. Fábia, eu vou deixar gravado no IGTV do Instagram do Espaço Jaya, tá? Então, se você não conseguir se picotar, você pode depois ir até lá e resgatar, tá bom? Então, vamos lá. Você faz para gente? Dá para Faço. você A fazer? jornada, a jornada do herói, né? A jornada do herói mesmo, que é o mito, né? O mito é um livro, né? São 12 arquétipos, né? De Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Para a gente não usa falar a jornada do herói. Tudo bem que o louco é o herói, a gente fala mais assim, a jornada do louco. E quem é o louco? O louco somos todos nós. O louco, ele é o princípio inteligente, essa primeira cartinha aqui que eu coloquei aqui para vocês, né? É uma carta que fala assim, é a criança que nasceu. É a energia, é como se fosse não, é aquela energia de um início de caminho. Ou seja, o nosso louco, ele vai começar essa jornada. Quando começamos a ter um princípio de consciência. Então, o que acontece? É o louco que vai caminhar, que vai fazer essa jornada arquetípica pelas cartas do tarô sequencialmente, certo? Então, aqui, a energia ela é aquele princípio que eu estou começando a aprender, eu estou indo, caminhando no meu destino, seguindo um caminho mais espiritual. No tarot de Marselha restaurado, o azul significa muita conexão com as forças espirituais. Espirituais no sentido de dentro, tá, gente? É o seu contato com a sua própria espiritualidade. Então, quando o louco ele evolui um pouquinho,
ele entra na energia do mago. Dá para vocês verem daí, né? A carta. Uhum. Então, o louco entra na energia do mago, que já é uma energia diferente. Aqui, o mago, ele fala, ele já tem um controle dos elementos, ele já percebe que existe um poder de magia, entre aspas, né? Ele já tem um dom de se conectar com essa espiritualidade, mesmo estando encarnado. É a carta um, é a carta do mensageiro, né? Na mitologia, Hermes Trismegistus. Hermes é aquela energia que ele tanto permeia o céu, como a terra, como o inconsciente. Ele consegue fazer essa viagem entre esses três mundos. O que isso significa? Que aqui ele já aprendeu, o nosso louquinho, ele já aprendeu que ele tem dons, que ele pode conseguir algumas coisas com essa magia dele. Ou seja, ele já aprendeu um pouco, ele já tem um pouquinho de consciência. Aí, o nosso. Quer alguma pergunta? Não, vai, segue. Estou Tá. ouvindo, escutando aqui. Acho que todos nós estamos atentos. Aí, lembrando só que é o louco que está fazendo essa evolução, tá? Então, é a nossa evolução, é a nossa vida. Aí, o louco, ele entra na casa da papisa. No tarô não tem sexo, tá, gente? É a dualidade, o bem e o mal, o feminino e o masculino. Na papisa, o nosso louco descobre que ele consegue acessar mundos que ele nem imaginava, porque ela é a representação do inconsciente. Então, ela tem esses véus, né? Os véus da papisa. Atrás dos véus é onde estão os mistérios do inconsciente. Então, o louco percebe que existe parte nele que consegue se aproximar, que existe essa energia muito sutil, inclusive da intuição. Tá? Então, é importante que o louco aqui, ele descobre que ele também tem intuição e que ele tem essa energia passando por ele. Aqui ele também aprende muito, porque a Papisa tem um livro na mão, né, gente? Então, ela é a guardiã dos mistérios. Ela aprende muito sobre tudo na vida. Aí aqui, o louco continua a sua jornada e entra em contato com a mãe. Ele percebe que ele tem também uma energia do feminino, que ele pode ser extremamente criativo, que aqui ele pode gerar muitos projetos, gestar projetos, né? E, e ele consegue exercer essa criatividade no mundo. Aí ele já está evoluindo cada vez mais. Eu vou passar assim, rapidinho nas cartas, né? Mas assim, a interpretação de cada uma é muito mais complexo, muito maior, né, gente? Então, a imperatriz, ela vem como a grande mãe, o arquétipo da grande mãe, e ele percebe que ele também tem essa energia extremamente criativa e do feminino. A imperatriz é, é o feminino, né? Então, ele percebe que ele tem a dualidade, feminino e masculino, numa energia só. Aí ele caminha mais um pouquinho, ele entra na casa do imperador, que é a energia do masculino. A imperatriz cria, o imperador executa. Aqui ele percebe que existe uma energia do pai, que é o realizador. É aquele que concretiza as questões que traz na matéria. Que a imperatriz criou. E assim ele vai aprendendo cada vez mais. A gente pode falar também que a imperatriz é o contato com a própria mãe do louco. E o imperador, o próprio pai do louco, tá? Ele entra em contato com essas energias paternas e maternas que denotam também criatividade e execução. Então, é um mundo mais real, digamos assim. Aí vem o Papa,
ele descobre que ele é um ser espiritual. Ele entra em contato com a própria espiritualidade. E ele descobre que é muito legal quando ele aprende um monte de coisas, né? Que é a energia da sabedoria interior. Que aquilo pode ser passado. Ele não precisa guardar só para si. Ele consegue ensinar também outras pessoas nessa energia do Papa. Obrigada, Bruna. Tati. Olha lá, minhas aluninhas. Aqui no Arcano 6, ele já virou digamos assim, já está um pouco mais maduro, né? E ele aprende que, depois de todos esses arcanos que ele passou, que ele já pode fazer as escolhas. Ele é responsável pelas escolhas que ele faz na vida. Então, essa carta fala assim: você pode fazer escolhas. Cuidado com as escolhas que você faz, né? Já está maduro para fazer essas escolhas. É a carta do namorado. Chama namorado, mas nem sempre tem a ver com a relação de namoro, de relacionamentos, tá? A carta do namorado, ela tem a ver com as escolhas. De qualquer forma, quando você for fazer uma escolha, escolha por você. Uma escolha que te faça feliz. Então, percebam já a maturidade que o louco já está adquirindo na carta 6. Ele já está pronto a fazer escolhas por ele. Tá? Ele não é mais infantil, tão criança quanto o louco. Na carta 7, ele percebe que ele pode fazer escolhas e que, quando ele faz escolhas equilibradas, ele consegue dirigir a vida dele da forma que ele quiser. Ele é o dono da vida. Ele consegue seguir o caminho, sem entregar a direção da vida para outras pessoas. É a carta do carro, a carta do guerreiro, a carta do equilíbrio emocional. Então, a pessoa estando em equilíbrio, o louco estando em equilíbrio, ele consegue dirigir a vida da melhor maneira que ele pode. Aí ele encontra a dona Justiça. A Justiça fala assim para ele: bom, você escolheu, você dirigiu, e eu estou aqui para te falar que você é responsável pelos seus atos. Aqui você colhe tudo aquilo que você tem plantado, é a carta da justiça. Ele entra em contato com essa energia. Essa justiça não é a dos homens, né? É a justiça que existe dentro dele. A gente fala da justiça divina, um divino interior. É aquela autocobrança de fazer a coisa que é certa. Aí ele está mais maduro e já começa a colher os frutos de tudo que ele tem aprendido, de tudo que ele tem, de tudo aquilo que ele tem plantado. Aí ele encontra com a eremita, que é o velho sábio. Ele já adquiriu uma certa sabedoria. E esse arcano, que você vê, o arcano do velho sábio é uma representação simbólica do arquétipo do velho sábio. Tá? Aquilo que a gente falou, relação arquetípica. Aqui ele descobre que ele já está maduro para olhar para si. E ele descobre que quando ele olha para si, ele consegue iluminar também o mundo à volta dele. E o eremita ele olha para trás e fala assim: nossa, olha que caminho que eu já fiz. O eremita ele já trilhou um caminho. E aqui ele já está mais maduro também, né, para olhar para si, mais iluminado, e usar essa energia também para iluminar as outras pessoas, as pessoas à sua volta. Porque a gente sabe, quem trabalha na área, que quando a gente se modifica, quando a gente tem uma consciência, o que acontece? Isso passa, isso não é só da gente. Isso passa para as pessoas ao nosso entorno. As coisas começam a se modificar através da nossa consciência de que somos seres diferenciados quando eu começo a despertar de alguma maneira. Então, aqui é bem a carta do eremita. Aí ele encontra a roda. A roda fala dos movimentos da vida. Não dá para ficar
parado. A vida, ela tem o seu movimento. Nada é parado. Então, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou bem. Então, são os eternos ciclos da vida. E aqui ele percebe assim que quando as coisas não estão legais lá fora, né, é legal que a gente entre no centro da roda, porque ali os movimentos são imperceptíveis. E isso é bem legal, é aquela coisa. Quando tudo lá fora está uma bagunça, né, que, simbolizado pelo externo da roda, né, pede para a pessoa ter paciência e interiorizar, para poder conseguir não sentir tanto os trancos dessa roda, desse movimento aí. Porque a nossa evolução, ela não é redondinha assim, ela é espiral. Então, a cada ciclo da roda, a gente dá um ponto acima, então é assim que se processa a nossa evolução. E aqui o louco descobre que a vida tem movimento. Depois da carta 10, se vocês vissem as 10 cartas, vocês veem que todas as cartas de 1 a 10, elas têm um movimento para cima. Ou seja, o louco está em busca da evolução espiritual. As cartas de baixo, da 11ª à 20ª, fala dos movimentos para baixo, ou seja, é o acesso ao inconsciente. Usar esse despertar, esse conhecimento para acessar os conteúdos internos. A carta da força fala isso. A força ela tem como mago a lemniscata no chapéu e tem o leão, que é o controle do instinto, né? O leão é o lado instintual de todo ser humano. É preciso que a gente domine, entre aspas, esse leão, porque é uma força necessária. Não tem como a gente não usar os instintos a nosso favor. A gente sempre fica incompleta. Então, a carta da força é bem isso. Assim, sabe, assim na terra como no céu, eu tenho uma ligação com o divino, mas eu tenho o meu instinto, jamais sobre controle, porque ele sem, fora de controle, acontecem coisas não muito boas, né? Eu acho que a gente já viu pessoas ou alguém tendo explosões de ira, denota assim, uma sexualidade também descontrolada. Então, aqui o louco percebe que ele tem uma energia que ele precisa dominar para poder seguir o caminho dele. Que é o início do próprio processo alquímico, né? De você Sim, transformar a prata em ouro, né? exatamente. Tem muita carta alquímica, né, gente? Também. Existe até o tarô alquímico, uma interpretação alquímica do próprio tarô. Até porque é um vai e vem a nossa vida, né, Maura? A gente não é linear, né? Sim. Então é um ir e vir, né? Então de etapas, cada etapa da nossa vida a gente tem que, né, passar por esses desafios e a cada desafio a gente tem que recolher para poder fazer a alquimia daquela etapa, né? E passar para dar o salto de fé, né? Para a etapa seguinte, né? Detalhe, com certeza. A próxima carta, 12ª, o pendurado. O pendurado é a carta do auto-sacrifício por uma boa causa. Então, depois dele passar, do louco passar pela energia da força, de estar no controle do seu instinto, ele acessa essa energia do pendurado, porque é como se fosse um tempo de reflexão para que alguma coisa nasça. Você vê que a posição do pendurado, ele é como se ele fosse alguma coisa nascer mesmo, né? Então, ele está numa expectativa de gestar alguma coisa aqui, né? Nascendo. Essa carta, gente, ela tem saído nas minhas leituras 100% para todas as pessoas. É a carta do pendurado, é como está o mundo. As pessoas estão captando a energia do planeta e está saindo nos jogos pessoais dela.
é aquela coisa que a gente precisa fazer estamos todos fazendo um sacrifício por uma boa causa, que é para conter essa pandemia que está aí. E o pendurado fala bem isso. Estamos literalmente penduradas, pendurados, né? Todos, penduradas e pendurados. Mas vai passar, né? Eu falo assim, calma, é o momento de espera de as coisas acontecerem, mas vai passar, vai passar. Nessa energia, ele está se preparando para essa carta aqui. É o ceifador. É o arcano sem nome. No tarô restaurado de Marselha, essa carta não tem nome, né? Eles não colocaram nome, a carta A Morte, porque as pessoas tinham muito medo dessa carta, né? Que significa o quê? Uma mudança muito grande, uma mudança onde eu tenho que... Sabe quando você faz aquela mudança que você passa a foice em tudo para depois você desconstrói alguma coisa para depois colocar em ordem? É a carta do desapego. Então, é difícil, assim, é uma carta assim, nem sempre ela é muito suave. Então, o nosso louco aqui, ele descobre que ele precisa desapegar de muitas coisas. Por isso que a energia do pendurado, né? Aqui ele pensou, ele refletiu também, ele ficou um tempo estagnado, mas aí a dona Morte vem para ele e fala assim: começa, tira tudo, corta, diminui, fique com aquilo que é bom para você, o resto você desapega. Que não nessa caminhada não tem mais sentido você ficar apegado a coisas tipo assim, sabe aquela coisa do ego exacerbado? Nós estamos num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da nossa consciência. Então, aqui vem uma mudança necessária para que tudo continue, né? E o preto, aqui, como você falou da alquimia, né, representa o nigredo da alquimia, é onde as sementes são plantadas, né? É aquela coisa bem do inconsciente para que o novo brote. E não há como renascer se não morrer, né, Maura? A gente tem que Não, aceitar isso, né? Para você renascer, você tem que morrer, né? a gente passa por mortes, né, muitas vezes na vida, né? Sim. A gente é criança, morre a criança para virar adolescente. Morre adolescente para virar pessoa adulta. Morre a pessoa adulta que é para virar o idoso. E assim Sim. vai, São as possivelmente. Aí, fases, as etapas de morte e renascimento, são muitas, né? morte e Aliás, renascimento. diariamente, né, a gente vive esse processo no nosso corpo. Tanta Todo. resistência que a gente tem para aceitar o processo da morte e renascimento, mas a gente renasce todos Sim. os dias, né? E as nossas células também, né, estão ali morrendo e nascendo. Exatamente, o processo é esse, é natural isso. É É, natural, é simples e inevitável. é uma carta. Eu não tenho medo, a maioria das pessoas tem medo, porque acha que pode, uma hora pode acontecer uma morte física quando sai essa carta. Eu acho muito difícil você trabalhando com o tarô dessa forma, né? A gente não fala de mortes, nós falamos de transformações, de mudanças, de como você falou, mortes e renascimentos, mas não específico que vai morrer alguém, porque daí seria assim, não somos Deus, né? Para falar uma coisa dessas. Então, acho que mais essa parte da transformação mesmo, a fase que a pessoa está passando, o louco aqui no caso, está mexendo bem com a vida dele, mudanças que vão ser positivas no final, E né? nesse olhar que a gente tem, né, do tarô como autoconhecimento, vem as mensagens. Que as Sim, mensagens vêm do nosso inconsciente, quer dizer, da gente para gente, né? sim, com certeza. A temperança, né? O louco passou pelo pendurado, passou pela morte e depois respira. É Respira. uma nova alquimia, né? Mais É, uma alquimia aí. é a carta da cura alquímica, né? É o anjo da temperança fazendo Maura, sabe só, esse um minutinho, alguém fez uma pergunta aqui. Se a data de Hum, nascimento tem a ver com as cartas. Sou de 13/4, seria morte imperador?
Existe uma tabela que fala do arcano de nascimento. Cada pessoa tem um arcano de nascimento. Só que eu, Maria Lúcia, eu não uso a data de nascimento, eu uso o nome da pessoa completo. Aí sim, ele é específico para você, para esse o nome certinho, sem o nome de casamento, o nome de batismo, tem os números que a gente que coloca no lugar das letras, né? É a tabela de Bongo, e aí a gente descobre o número, qual é o arcano de nascimento. Tem gente que faz com a data, mas é a data completa de nascimento, né? Dia, mês e ano. Mas eu acho assim, as pessoas chamam que nem, né? Seu nome completo. Quantas pessoas existem no mundo que chamam o nome igualzinho ao seu, homônimo do seu nome? Agora, quantas pessoas nasceram no mesmo dia, mês e ano que você? Então, o arcano relacionado ao nome, ele é muito mais forte, né? Na nossa vida. Você calculou o seu, Sônia? Você Oi? chegou a calcular o seu? Você calculou o seu arcano de nascimento? Não. Não? É importante. Porque Olha, a muita gente gente... tem 15 minutos, infelizmente. Tá acabando? É. Senão o Instagram derruba a gente. Tá. Então vou falar bem rapidinho. Depois da temperança vem a carta do diabo, que é mais uma carta de mudança. Quando a gente se conhece melhor, a gente consegue se libertar de todas essas questões. Eu fico mais livre, eu não fico tão apegado à materialidade. O diabo fala muito do apego a tudo que é material, Mauro, eu né? me desliguei. Você me fez uma pergunta, eu respondi errado. Eu sei, o meu é 9. Então, Ah, tá. eu me Depois do desconectei diabo aqui. todo, É 9. que fala da pessoa sair da zona de conforto, mais uma mudança, é preciso sair daquele lugar comum em busca de continuar esse caminho. Depois ele encontra com a estrela, que é a carta da esperança, né? De seguir a sua estrela, de estar pronto para se manifestar com a sua essência divina, né? Por isso que a estrela é nua, né? Ele pode ser quem ele é, de verdade, sem precisar se esconder e nem se aprisionar a determinados conceitos. A lua que fala do caminho, né? Do feminino, da intuição, de alguma coisa que não está clara. A Lua fala dos caminhos que são necessários para que a gente atinja também um determinado patamar de energia. É uma carta muito relacionada à nossa espiritualidade, também ao lado feminino. O Sol fala da claridade dele descobrir quem ele é de verdade. Agora eu sei, sabe? Assim, estou mais pleno. Aqui ele renasce, descobre que a essência dele é masculino e feminino integrados. Independente de ser homem ou mulher, temos o masculino e o feminino, a ânima e o ânimos. Aqui ele renasce e aqui se encerra a jornada na carta do mundo, que é a realização total. E daí tudo começa de novo. Alguém falou alguma coisa interessante aqui, que independentemente da data de nascimento, do nome, enfim, dessa questão numerológica, a jornada é para todos nós, né? A jornada do herói, é a jornada de todos nós, né? Sim, a Vidas e jornada da nossa vindas. vida. Mauro, Claro que a gente não caminha assim de 1, 2, 3, a gente varia, né? então essa posição do louco, ela tanto está no começo quanto no final, né? Que é a chegada dele e a saída do mundo, né? Sim. Por isso é que algumas pessoas, alguns tarôs têm o louco como 0 ou 22, né? Entrada e saída, né? Sim, mas para mim ele é o 0. Porque termina no 21 e volta de novo, Claro. começando
uma nova história, mas existe sim, tem Maura, os a 20. gente, infelizmente, nós estamos com pouco tempo, então eu queria aproveitar esse tempo para te perguntar, né, o tipo de trabalho que você faz, que tipo de benefício você vê nos seus atendimentos, se você está atendendo online, porque, né, os seus contatos. Amanhã a gente o André vai colocar, vai publicar um postzinho com todos os seus contatos. A Maura tem um canal no YouTube também que a gente vai colocar, que tem um trabalho bem legal. Tá? Você podia falar um pouquinho do seu trabalho para gente? Sim, eu atendo sim online nessa fase, né, também do curso, tanto de tarô como do oráculo de Santa Sara, como também de Reiki, mas também do presencial para quem mora por aqui, né? A minha sala é bem grande, e então eu acho que vale a pena justamente por isso, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Tem muitos alunos que eles fazem o curso não para trabalhar, mas para se conhecer melhor, porque eles acabam se encontrando em cada um dos arcanos, né? Então isso é bem legal. E nessa fase que a gente está vivendo, eu acho que esse tipo de atendimento é bem importante. Tem Tanto ajudado muitas pessoas, você percebe isso? percebo, percebo nos atendimentos, em sessões de reiki também. Ajuda, né? Tudo que você faz, eu acho que fortalece para você enfrentar situações difíceis, não só por causa da pandemia, mas por causa da vida toda, né? Sim, e como é o despertar, né? Essa maturidade espiritual, do autoconhecimento também, essas mensagens são fantásticas, né? De todos os oráculos em geral, né? Então, tá ótimo, né? Querida, posso te fazer um pedido especial? Você Claro, podia tirar uma carta para a nossa comunidade virtual aqui do Espaço de Aia, ver o que sai para a gente como uma mensagem uma mensagem comum, né? Uma mensagem comum a todos. Bom, coletiva para a gente. Nós estamos aqui. mensagem coletiva. Uhum. Olha, bem, o que eu falei, ó, Opa! tô falando pra você. Tô falando para você. Ela não falha, isso é sincronicidade. Qual é a mensagem hoje para todos nós do pendurado? Gente, sei que é difícil, o pendurado, ele tá ali, mas olha a carinha dele que bonitinho, ó, ele não tá triste, ele tá aguardando, né? Tudo vai ficar bem. É o momento de a gente sacrificar um pouco por uma boa causa, mas depois ele vai seguir o caminho, ele vai voltar, ficar nessa posição, e Inclusive, vida as que mãos segue. do pendurado não estão atadas, né? Ele está com as mãos Não, ele está com soltas, a né? mão nos pontos, né? E vai ficar bem. Tem coisas novas vindo por aí, tem muito verde na carta. E pede o quê? Pede paciência para a gente aguentar essa fase que vai ficar tudo bem, Gente, é uma tá? mensagem maravilhosa, né? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho uma mensagem também que eu tirei antes, né, gente, antes de começar a live, que diz assim, que tem muito a ver com isso com essa carta que saiu, que diz assim: com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. É exatamente aquilo que Jung dizia com Sim, relação à adivinhação do futuro. O futuro é o uhum, reflexo do presente, né? Maravilhoso. Plante sim, sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Não é lindo, maravilhoso? lindo. Maura, eu posso dizer que você abrilhantou aqui o nosso espaço hoje. Sou muito grata a você, sabe que eu tenho um carinho todo especial. A Maura é muito acolhedora, tem uma casa incrível, maravilhosa, com um quintal incrível, com uma árvore de alecrim maravilhosa, que eu ia lá na árvore dela e ficava pegando e comendo na árvore, inesquecível. E é isso, gente. Então, amanhã o André vai publicar um pôster com todos os contatos, com o canal do YouTube, que é maravilhoso. A Maura ensina muito, ela compartilha
os ensinamentos. É uma pessoa que ela espalha mesmo tudo que ela aprendeu. Eu amo demais essa mulher aí. O meu arcano de nascimento é o Papa, né? É o Papa, o meu é o ermitão, então, né, estão, talvez... ela é uma mãezona, realmente é maravilhosa. Muito obrigada. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, nossa comunidade virtual, e também dos alunos e clientes da Maura que vieram prestigiar. E o nosso espaço aqui, toda segunda-feira nós temos uma live, segunda-feira que vem de meditação. E vocês estão convidados também, se vocês quiserem participar da nossa comunidade. A gente está sempre com lives especiais e toda segunda-feira nós temos um encontro com práticas de meditação. Segunda-feira que vem nós vamos fazer uma prática de mindfulness. Tá bom? Maura? Olha, gratidão. Saudade, te verei em breve, muito em breve. Em breve. Muito tchau, grata, gente. Boa noite. Muito obrigada. Uma semana iluminada e maravilhosa para vocês. Tchau. Tchau.